Bom, esse livro ele começa aqui, nesse espaço. Nasceu na cátedra, a ideia dele, né? Eu trabalhava como assistente do professor Marx e na época ele estava com um projeto do Imprensa Brasileira Personagens que Fizeram História. E, né, como assistente dele, ajudei ele com a organização do material, receber os artigos, editar para o livro. E foi muito interessante descobrir que muitos desses personagens que estavam nessa coleção eram tradutores. E eu já cursava a faculdade de letras, já estava fazendo tradução aqui na cátedra, isso me chamou muita atenção. E aí eu comecei a pesquisar a respeito disso, né? Porque eu acho que todo mundo que trabalha na cátedra fica com essa pulguinha da pesquisa, né? A gente quer descobrir, a gente quer ir atrás da informação. E eu descobri que existia pouca coisa, assim, uma publicação que reunisse esses perfis, né? Então ficou essa vontade de pesquisar mais sobre a história da tradução. E a partir daí eu comecei a fazer isso, mas colecionava essas histórias como um álbum de figurinhas, como um passatempo pessoal meu, né? E ia recolhendo essas histórias curiosas da história da tradução. No ano passado, eu conheci o pessoal da editora Transitiva, que é um selo que publica só livros na área de tradução. Eles vieram me procurar por indicação de uma colega, Ana Júlia Perrotti Garcia. Ah, a Ana Júlia contou que você gosta desse tema de pesquisa e tal, é verdade? O que você tem? Você não gostaria de fazer um livro? Ah, legal, né? Vamos fazer um livro. E nisso, assim, eu e a Andréa, nós já éramos amigas, e ela também gosta muito de pesquisa, e aí a gente sempre ficava trocando essas figurinhas, essas histórias da tradução. E a editora fez uma proposta, falou, a gente quer lançar o livro, mas a gente quer que seja para o ano que vem, então você topa? A gente quer o projeto na mesa segunda-feira. E aí eu liguei para a Andréia, falei, Andréia, eu não vou conseguir fazer sozinha, porque é muita coisa, né? E você topa essa aventura comigo? A Andréia topou. A gente passou o fim de semana fazendo o projeto do livro, mandamos para a editora. Na semana seguinte eles ligaram, ó, tá aprovado o projeto de vocês. Agora a gente quer esse livro para o ano que vem. E aí foi toda uma aventura da Andréia me ajudar também a coletar dados que faltavam para a gente criar essa linha do tempo, né? A gente queria que tivesse esse viés de história com, né, de onde começou, onde terminou, que fosse uma viagem pelo tempo, né? Então, a Andrea foi à caça desses dados que faltavam e eu fui à caça de alguns dados para complementar aí a escrita do livro. A gente reuniu tudo que nós tínhamos de pesquisa, né, que a Andrea tinha feito uma pesquisa, o tema da pós dela em tradução foi também sobre historiografia, e começamos a compilar, porque existe muita pesquisa acadêmica, mas essa pesquisa acadêmica acaba não chegando nas pessoas. Então, muita gente não conhece essas histórias da tradução. A escrita do livro durou uns 8 meses, um ano, né? E foi um processo de escrever e reescrever, porque nós queríamos que fosse um livro que atingisse um público geral, não só o público acadêmico. Porque a gente passa muito, eu principalmente que vou muito nas faculdades de letras, às vezes para dar palestra para os alunos, eu percebo que o aluno de graduação de letras, ele não conhece a história da tradução no Brasil. E quando a gente vai nas escolas, né, conversar com professores, também nunca se pensa na tradução como algo importante para a história da nossa sociedade. Em contrapartida, a gente vai nos congressos de tradutores e é aquela choradeira, né? Ninguém se importa com a gente, nós somos invisíveis, né? O cliente não entende que o nosso processo não é uma coisa instantânea, né? Existe um processo, não é fritar pastel, né? Tradução exige muita pesquisa, preparo. Mas
existe essa questão que o professor Marx sempre pontua, né? Nós de humanas temos dificuldade de comunicar e contar as coisas que nós fazemos. Então, o maior desejo que a gente queria com esse livro é que tivesse esse alcance de contar para as pessoas, para a sociedade em geral, o que é o trabalho do tradutor e a sua importância ao longo da história. E a gente quis partir desse ponto porque a gente estuda que os portugueses chegaram no Brasil, né? Aqui existiam várias tribos indígenas. Como que eles se falavam? Então ninguém nunca explicou para a gente, né, como que eles se comunicavam. Né? E aí, como a gente vai pesquisando isso na história, a gente vê que existia uma preocupação do colonizador com esse respeito, né? De preparar pessoas, de deixar pessoas aqui na costa para que aprendessem as línguas indígenas, para que houvesse comunicação. Né? Então, existia essa preocupação, porque a língua ela é uma ferramenta de domínio. Né? Existe aquela fama que tradutor é traidor. Né? Então, eu li o original porque a tradução ela é sempre ruim. Né? Existe esse preconceito das pessoas com relação à tradução, mas que as pessoas deixam também de entender a importância do tradutor. Né? Quantos livros que nós conhecemos, é impossível nós sabermos todas as línguas do mundo. Né? Nós jamais teríamos lido os romances russos, por exemplo, né? A literatura oriental, para nós seria sempre um mistério. Então, como a gente consegue, o tradutor acaba salvando a humanidade, né, da tragédia da Torre de Babel, né, sendo o grande mensageiro de histórias e de processos e ideias. Né? Então, apesar disso, ele é sempre relevado como algo que não é importante. É interessante a gente observar que as pessoas veem ainda a tradução como um bico, né, como um trabalho complementar e não como um profissional. Então tem muita gente que sai da faculdade de letras e eu não consigo entrar nesse mercado. Mas por quê? A tradução você tem que se profissionalizar como qualquer profissão. O mercado ele está em crescimento, né? A gente percebe que existe até muitas vezes falta de bons profissionais para ocupar determinadas fatias de mercado de tradução, mas falta a profissionalização. Né? Então, não é a faculdade ou a pós-graduação que vão te preparar 100%. Eu gosto de brincar que a área de humanas ela é igual à área de biológicas. Quando você faz medicina, né? Eu terminei a minha faculdade de medicina, eu posso operar sozinho um cérebro? Não. Né? Eu posso fazer uma cirurgia cardíaca? Não. Né? Eu preciso me especializar em cirurgia cardíaca, eu preciso me especializar numa área específica. E a nossa é a mesma. Então, tradução já é um mundo muito vasto. Dentro da tradução existe a interpretação, existe a tradução técnica, a tradução literária, a tradução para comunicação, né? A legendagem, a dublagem. Então, são várias áreas. Então, é muito importante, né? A faculdade ela dá os alicerces, mas é importante depois você definir qual dessas áreas que você tem mais afinidade e estudar muito, fazer pesquisa, participar de congressos, se manter atualizado, né? Como qualquer área, é importante que você tenha um bom preparo para você ser um bom profissional e se destacar no mercado.